Boa noite, Rogério. O objetivo da classificação foi conquistado, mas como sai o Rogério, treinador, depois da exibição do Bahia hoje, a segunda partida que o Bahia também não marca, a segunda partida... Feliz pelo resultado, pela classificação, pela dedicação, pela luta de todos. Preocupado com o rendimento, principalmente na parte ofensiva, né? Já que nos últimos jogos a gente não tem sofrido gol, temos que render um pouquinho mais na parte ofensiva, mas eu acho que valorizar a luta de todos, né? Nós temos exemplos de outros times aí brigando e que sofrem também, e sabemos que nós precisamos melhorar, evoluir na parte ofensiva. Rogério, boa noite. Você já falou da luta, da dedicação, isso a gente viu, mas faltou um pouco da finalização. O Bahia tocou muito, criou muito, abriu de um lado, abriu do outro, triangulou, foi por dentro, tentou por fora, mas faltou chutar. Por exemplo, teve umas 2 bolas que o Gabriel se ofereceu, deixaram ele ir e faltou ousar, dar aquele chute, porque todo mundo estava marcado. Ele poderia ter finalizado, outros poderiam ter feito. É treinar isso, é dizer que tá liberado, que ele pode chutar. Não que você mandou não chutar. Mas às vezes quem tá de fora acha que Rogério briga se o cara tentar uma jogada diferente, tentar um chute e não tocar, não abrir do lado, não finalizar. Senti hoje que no segundo tempo o Bahia mudou, chutou mais. Mas o primeiro tempo ficou um pouco acanhado para finalizar. Não encontrou nem o último passe, nem a finalização. Eu concordo com a tua análise, a gente teve controle, posse, chegamos do lado, voltamos, muito cruzamento passando em frente à área. Eu acho que até chutamos, mas chutes inofensivos praticamente. Caio chutou, o Caio chutou 2 bolas, não lembro, o Gabriel levou, conduziu. Não tem jeito, é um jogo mano a mano, né? É um time que se propôs a marcar praticamente individual. A vantagem nossa era do homem que vinha de trás, seja Gabriel, seja Juba, na maioria das vezes Gabriel. Mas realmente a parte de finalização, que é o que eu falo, a parte de ataque realmente foi bem abaixo. Acho que o gramado também um pouco pesado, o gramado um pouco mais alta, e nós não finalizamos bem, não chutamos bem. Eu acho que não foi o número de chutes, mas sim a qualidade dos chutes que não foi ideal no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Queria que você pudesse fazer uma avaliação sobre o Everton Ribeiro e também fazer um resumo do que foi a partida desta noite. Sobre o Everton? Isso. Bom, o Everton, no jogo de hoje ou no jogo de hoje, eu acho que ele foi bem enquanto teve fôlego. Enquanto teve fôlego para jogar, eu acho que ele participou, tabelou, sofreu uma marcação individual durante o jogo todo, arrastou bastante, tentando abrir espaço para a gente jogar. Quando nós calculamos, eu calculei ao menos tentar deixar 60 minutos ele, quando deu o tempo que eu achei que ele começou a sentir um pouco cansaço, afinal de contas ele também jogou no último final de semana, nós trocamos, colocamos o Michel na função dele. Everton é importantíssimo para mim. Claro que num campo mais pesado ele sofre um pouco mais, mas é de vital importância, é um cara que ajuda muito através da experiência, da capacidade técnica, da liderança técnica que ele é dentro de campo. E hoje ele fez o melhor dele. Eu acho que, como o Barona perguntou, nós tivemos posse, tivemos controle, tivemos jogada pelos lados, chegamos com áreas, chegamos com o Kaique várias vezes, mas não tivemos peso de área para empurrar essa bola para dentro. E nas finalizações de fora da área que nós tentamos, com exceção feita talvez a do Jean Lucas, que foi muito bem finalizada e deu no travessão, nós não conseguimos finalizar também essas bolas de fora da área. Rogério, boa noite. O Bahia às vezes sente, digamos assim, o peso de um time menor que ele. Esses times menores que jogam por um resultado, é mais ou menos por aí? Não, eu acho que o time do Retrô, em matéria de construção, ele não apresentou tanto, né? Time de muito contra-ataque, ligação direta, quando entra o 9 muito alto na frente para fazer os desvios. É um time que marca muito pesado. O Iba ali no meio, eu já conhecia ele do São Paulo, um jogador de muita pegada. Ele pegou o Jean Lucas, acho que individual, o jogo inteiro, correu junto com ele. Então, assim, não é que nós conseguimos controlar o jogo, mas é um jogo muito físico. E, logicamente, um time muito mais forte que você fisicamente, ele causa danos. E, principalmente, quando se defende bem, quando baixa as linhas, quando coloca lá embaixo. Nós precisamos evoluir, claro, precisamos melhorar. Mas tem mérito também do time do Retrô em ter conseguido se manter no jogo durante todo o tempo. Rogério, boa noite. Como você projeta o Bahia para a próxima partida do sábado contra o Fluminense, menos de 72 horas de intervalo entre uma partida e outra? Vai conseguir colocar 100% do time titular?
vão ter 11 caras dentro do campo fazendo o melhor pelo time. Nós vamos contar com o apoio da nossa torcida. Eu sei que é um espaço curtíssimo de tempo. Tem uma viagem agora que até chegar lá demora umas 4, 5 horas ainda para a gente chegar. Chega de madrugada, não tem tanto tempo para dormir. Nós vamos fazer uma análise na sexta-feira e até no sábado de manhã, porque o jogo é à noite, acho que só no sábado, né? No sábado para ver as condições de cada um, mas pode ter certeza que 11 caras estarão lá brigando, lutando pelo melhor resultado para o Bahia. Esse é o nosso lema. Lógico que hoje não se agrada e é normal, né? Não conseguia vencer, as pessoas às vezes ficam chateadas. Eu acho que de parte positiva é que o time competiu, lutou, conseguiu a classificação. Sabemos que nós precisamos melhorar, principalmente na questão ofensiva, mas vamos estar lá lutando novamente no sábado contra um bom time do Fluminense, né? Vamos estar lutando para conseguir mais 3 pontos pelo Bahia. Pronto, professor. Obrigado, pessoal. Mais alguma? Vai fazer, mano? Não? Quer fazer? Fica à vontade, porque esses caras vieram aí, viajaram, tudo. Faz mais uma que você queira. Rogério, a gente entende o número de jogos, a gente entende maratona, a gente entende viagem, mas a gente também entende que, por vezes, é necessário apresentar algo mais. Jogadores que têm potencial como o Cauli, que têm potencial como o próprio Kaique, para mim, talvez, não sei a sua avaliação, o melhor driblador do elenco. Mas, por vezes, se perde num drible a mais, em um rebuscado a mais de uma jogada que pode simplificar e fazer uma finalização, um chute, um gol. Falta um pouco também de, às vezes, fazer um feijãozinho com arroz bem básico, bem temperado, que dê resultado, do que tentar sempre um algo mais? A tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, ela é importante. Às vezes o simplificar pode ser coisa mais importante naquele determinado momento. Concordo com você, o Kaique, no 1 contra 1, né? Nessa parte de 1 contra 1, o último homem, ele é o cara que consegue tirar realmente a vantagem da defesa adversária. Sofre um pouquinho, logicamente, em recomposição, até pelo biotipo, pela característica dele, né? Mas hoje eu achei até que ele fez uma boa partida. Acho que ele foi bem no jogo, né? Cauli, lógico que o Cauli, vocês conhecem, é aquele jeito, né? A personalidade do Cauli, daquele jeito. Logicamente que precisa, todos nós precisamos. O William também entrou, um pouquinho, cada um tem que tentar acelerar um pouquinho mais. Eu entendo também, concordo com você. Existe o cansaço, mas nós temos que tentar uma rotação maior, tentar mostrar mais, até a parte de expressão corporal temos que mostrar mais. Vamos tentar fazer isso nos próximos jogos, tentar melhorar todos nesse sentido nos próximos jogos, no próximo jogo especial. Rogério, apesar de a derrota ter acontecido... E depois, desculpa, depois tem uma semana, a gente tem uma semana, né, que agora estão querendo enfiar um jogo do Vasco, né? Mas certo, não vão conseguir fazer isso também, porque a gente teria uma semana que é para tentar recuperar alguma coisa de jogo que está todo mundo esgotado. Estão querendo enfiar, mas quem sabe, acho que talvez não consigam colocar o jogo do Vasco. A gente espera, ao menos, ter um mínimo de respeito, já que tem data FIFA com intervalos grandes, a gente prefere não descansar na data FIFA, trabalhar com o jogo, do que trabalhar mais um jogo em 60 e poucas horas, que aí é impossível, principalmente diante dos desfalques que a gente tem pelo número de jogos consecutivos e que trazem cansaço e lesões. Rogério, apesar da derrota ter acontecido só naquela partida para a equipe do América, são empates consecutivos, empates nesses últimos jogos. Não, até consecutivos, né? E fica muito na memória do torcedor o segundo semestre do ano passado, que você já falou que o elenco era um pouco mais curto, que teve aquela queda de desempenho. Como você falar com esse mesmo torcedor que vai estar na Arena Fonte Nova no sábado, apoiando, lutando, que essa queda de desempenho do Bahia não vai acontecer no segundo semestre e que ele continue acreditando que o Bahia que tem feito essa campanha no Campeonato Brasileiro vai ser o Bahia que vai se manter nesse segundo turno também? Bom, se nós conseguimos recuperar alguns jogadores, se nós tivemos a volta do Pulga, o Cadu está se esforçando para tentar trazer mais um jogador de frente, eu sei o quanto ele está se dedicando, trabalhando, viajando atrás, para trazer mais uma opção para a gente ter realmente energia para enfrentar essa maratona, né? É a Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste, tem os Jogos do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer de tudo para que o Bahia não caia, o segundo turno do Campeonato Brasileiro é sempre mais difícil. As equipes que continuam em competições paralelas vão se desgastando com o passar do tempo. As equipes que vão sendo eliminadas ou que têm, às vezes, até um elenco mais numeroso, vai tentando se sustentar, a gente vai encontrando mais dificuldades. É normal, as pessoas vão olhando a maneira como você joga, mesmo que você mude, que você jogue com lateral por fora, lateral por dentro, 2 pontas, um lateral e um ponta. Elas vão encontrando a maneira que você joga e tendem a ser jogos mais difíceis. O segundo turno do Campeonato Brasileiro tende a ser, para a maioria das equipes, um campeonato mais difícil, a não ser aqueles que jogam sábado, porque aí você consegue dar o descanso, fazer a preparação para o jogo e ter energia para o jogo. Então nós estamos tentando, o Cadu está viajando, está buscando
Espero que a gente consiga, além de encontrar mais uma peça ou outra, que a gente tenha energia para brigar jogo a jogo e que a gente melhore na parte ofensiva, porque nós estamos deixando um pouco a desejar na parte ofensiva. Dentro dessa linha de raciocínio, é claro que você não é psicólogo, mas você tem trabalhado a parte mental desses jogadores para que até não ocorra o que ocorreu ano passado, em que o Bahia fez um grande primeiro turno, mas que caiu no segundo turno? Olha, cara, eu não sou psicólogo, eu tento incentivar meus jogadores, eu tento cobrar no treinamento, eu tento levantar eles a cada vez que eles escutam uma vaia, cada vez que eles não são aplaudidos, cada vez que existe uma dúvida, eu tento dar força para eles. Eu joguei, tive lá dentro, eu sei como eles pensam, sei como eles vivem, como eles agem, sei cada um, da cabeça de cada um, né? Tem um jogador que, se você precisa ter um afago maior, tem outro que você precisa cobrar. É isso que eu tento fazer todos os dias, além da parte técnica, além da parte tática de jogo, né? Como foi feito hoje, que nós tentamos, você mesmo citou, do Gabriel, de sair e romper várias vezes a linha, porque ele era o homem, apesar de não ser o mais indicado, mas ele era o homem livre para fazer isso. E é o que a gente tentou trabalhar essa semana, sabendo que nós íamos ter ou um lado ou o outro para sair, ou, logicamente, o David no meio, como foi contra o Sport, muitas vezes, né? Esse seria um jogo muito parecido. Agora, há dificuldades. Nós estamos sofrendo um pouco mais, principalmente para concluir a gol. Eu acho que não é nem para criar a gente, mesmo com toda a marcação individualizada, a gente tem a bola, a gente chega na frente, você pode olhar aí que vai dar 2/3 de posse para a gente, sempre, eu não vi até agora números, mas a gente precisa tentar ser mais efetivo, né? E aí passa, primeiro, tentar a volta do Pulga, que a gente tenha mais confiança, que, né, nos momentos de dificuldade, onde as vaias existam, que a gente tenha força para resistir. Essa é a minha função como treinador. Eu não vou esmurecer, não vou. Agora, o atleta, ele é um ser humano, ele cansa, ele pode estar num dia que não seja tão bom, né? A nossa função é tentar manter esses caras firmes e tentar ter energia para lutar até dezembro.